Olá, eu sou Juliane Rocha e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vidas passadas e o medo de ser vista. Então, nós possuímos 7 corpos. Por mais que algumas pessoas não entendam ou até mesmo questionem, né? Nós somos muito mais do que o nosso corpo físico, muito mais do que aquilo que a gente acredita ser. E então, né, para a gente entender um pouco mais da onde que vem a raiz desse medo de ser vista e das vidas passadas, eu venho trazer para vocês um pouco sobre como funciona essa questão dos nossos 7 corpos. O que esses 7 corpos fazem para que a gente ainda continue, vida após vida, sentindo essas emoções. E como que nessa vida o que acontece, né, muitas vezes nessa vida, que faz com que a gente ainda sinta essas emoções que ainda continuam nas nossas lembranças passadas. Então, para que vocês possam entender, nós temos o corpo físico. O corpo físico, a gente diz que é o último corpo, né, criado para ser o veículo de manifestação do nosso ser. Então, o corpo físico, aquilo que é o corpo que nós vemos, nosso corpo material, ele é o último corpo criado. Então, antes desse corpo existir, existem outros 6 corpos. E esses 6 corpos é que armazenam e mantêm essas memórias. Memórias de curto prazo, memórias de longo prazo, memórias desde a criação da nossa alma. Então, vamos conhecer os outros 6 corpos. Então, aqui eu trouxe um pouco para vocês como funciona. O corpo físico, ele é o corpo que está centrado, ou seja, que é o corpo que está no meio, tá? Então, nós podemos dizer que o corpo físico, ele é o nosso 7º corpo. Antes do corpo físico, nós temos o corpo duplo etérico, que nós chamamos de corpo, o corpo onde estão armazenados os nossos chakras, que são as nossas energias vitais. Então, esse corpo duplo etérico e o corpo físico nós chamamos de corpos materiais. Então, são os corpos que nós conseguimos perceber e reconhecê-los. As pessoas, né, pessoas que são principalmente clarividentes, muitas pessoas conseguem enxergar esse nosso corpo, o nosso duplo etérico. Então, ao passar, né, das estruturas de uma forma para outra, ele vai perdendo a forma do corpo humano e ele vai se movimentando para ser, né, apenas um ponto de luz. Um ponto de luz que, na verdade, é um ser infinito. Então, após o nosso corpo duplo etérico, nós temos o nosso corpo astral ou o nosso corpo emocional. Após isso, nosso corpo mental inferior, após mental superior, depois disso, nosso corpo búdico e, por fim, o nosso corpo espiritual, que nós chamamos do nosso eu sou ou nossa centelha divina. Todos esses corpos estão armazenados no mesmo campo, ou seja, esses corpos não estão em vários lugares, não. Esse corpo está aqui conosco. O corpo espiritual e o corpo búdico, eles não possuem tempo e espaço. Então, a gente pode dizer que ele está no nosso passado, ele está no nosso presente, ele está no nosso futuro e ele está em todas as dimensões. Então, para que a gente entenda um pouco, eu quero explicar para vocês o que é um corpo duplo etérico, né? O corpo físico nós sabemos o que ele é, mas o corpo duplo etérico é onde ficam armazenados os nossos chakras, ou seja, o prana, que é a nossa energia vital. Então, o hinduísmo, o budismo, eles falam muito sobre o prana, que é a nossa energia vital, que são as energias dos nossos chakras. Lembrando, nós temos 7 principais chakras, mas esses 7 principais chakras não são os únicos existentes. A gente tem, no nosso corpo, a gente tem uma totalidade de aproximadamente, se eu não me engano, 300 e poucos chakras. Então, os 7 são apenas os principais. Então, essa energia do duplo etérico, ele distribui, né, a energia vital ao corpo físico. Então, ele passa do corpo duplo etérico para o corpo físico. Então, nós temos, então, o corpo astral e emocional. A partir daí, estão armazenadas as emoções. Então, nós podemos dizer que esse corpo astral ou corpo emocional, ele está diretamente associado ao ego.
Então, informações e impressões que ficam armazenados e são de caráter emocional, sentimentos negativos e questão não resolvida, ficam todos manifestando no campo do nosso corpo emocional. Então, tá aqui, tá reverberando aqui, só que a gente não consegue sentir, tocar. Então, quando chega no nosso corpo físico, ele vem como uma emoção, o nosso corpo físico sente como uma dor do estômago, uma dor no coração, uma dor de cabeça, enfim. Então, se não ajustado e limpo, afeta diretamente o nosso corpo físico. Então, podemos dizer que o nosso corpo astral, o nosso corpo emocional, ele mantém os nossos desejos e sentimentos já criados, já manifestados, tá? Então, depois disso, ou antes disso, dependendo da forma como a gente vai olhar, se a gente está olhando de trás para frente, então, depois disso, nós temos o corpo mental inferior. Os corpos mentais, tanto o corpo mental inferior quanto o corpo mental superior, eles são corpos que estão associados à nossa mente. De certa forma, à nossa consciência. Lembrando que a nossa consciência não é o nosso cérebro. A nossa consciência é muito mais do que isso. Existe uma história que conta que o cérebro do Einstein, ele está localizado, ele foi guardado, ele foi retirado, foi guardado e foi estudado por muito tempo. Queriam entender o porquê que o Einstein era aquele ser magnífico que ele era. Mas uma coisa foi descoberta, né, que na verdade não era o cérebro do Einstein que fazia todas essas coisas grandiosas, e sim a consciência. Descobriram, né, que algumas partes do cérebro dele tinha algumas questões que eram um pouco maior, um pouco menor, ele tinha o cérebro um tamanho um pouco maior, mas não era isso, é a consciência dele. Então eu tenho alguns vídeos no YouTube onde eu falo sobre consciência, sobre os tipos de consciência, sobre a expansão da consciência, o que é a consciência em si. Então, se caso vocês quiserem olhar, entender um pouco mais como que funcionam os níveis de consciência, é bem interessante. Então, o corpo mental inferior, ele trabalha a nossa mentalidade, as nossas inteligências, as habilidades, as ideias, o nosso raciocínio, percepção e prazeres mundanos, ou seja, prazeres da terra mesmo. O mental inferior, ele organiza os pensamentos e manifestam-se através do cérebro humano, ou seja, ele organiza aquelas informações que ele recebe de uma forma muito abstrata, organiza, racionaliza, né, o raciocínio, o lógico, coloca as informações ali e passa para o nosso corpo emocional. Então, nosso corpo emocional tem um sentimento quanto àquela questão e continua, né, passando para os corpos até que chega o corpo físico. Então, o corpo mental inferior, ele dá a personalidade das pessoas encarnadas. Então, através desse corpo, ou seja, o mental inferior é o que denomina a nossa personalidade. Então, sempre quando a nossa memória, quando a nossa mente, quando a nossa consciência vai buscar algo, ela sempre busca inicialmente no nosso corpo mental inferior. Ou seja, é o primeiro banco de dados onde a nossa consciência vai buscar informação. Então, quanto maior for a prática de meditação, mais a gente trabalhar essa expansão da consciência, da percepção do ser, receber, ser, viver, enfim, mais fácil a gente consegue, então, acessar esse corpo e transcendê-lo. Porque o corpo mental inferior, ele ainda é muito do racional. Então, quanto mais nós meditamos, mais nós buscamos informação e assimilamos através de uma percepção diferente, expandida, mais o nosso corpo mental inferior também vai se expandir. Então, depois disso, nós temos o mental superior. O mental superior, ele é as nossas memórias. Então, ele é as memórias armazenadas dentro dos nossos registros akáshicos e ele dá origem à fonte dos desejos que passam dentre corpos até chegar ao nosso corpo físico. Aqui a nossa intuição e imaginação são genuínas.
Então, nós temos 6 faculdades humanas, né? 2 delas estão no nosso corpo mental superior e as demais estão no nosso corpo mental inferior. Então, a intuição e a imaginação, que são 2 dessas 6 faculdades humanas, elas estão no nosso mental superior. Então, reconhecemos a nossa essência como um ser individual. Não é a questão aqui pensando no ego, né? Porque o ego é uma energia do corpo mental, do corpo emocional. Mas aqui a gente pensa nós indivíduos como seres únicos. Nós entendemos a nossa unicidade. E é aqui que a gente compreende isso. Por isso que a gente recebe as informações da nossa intuição de forma muito individual. Então, a minha intuição é minha. A intuição do ciclano, do beltrano, enfim, de quem for, é dele. Porque nós somos seres individuais. Então, o mental superior entende e recebe essas informações e que nós somos seres únicos. Então, a nossa intuição e a nossa imaginação são genuínos. A imaginação que a gente cria a partir do mental superior, ela é muito. É aquela imaginação de criança, onde tudo é possível. Aí, conforme vai passando para o mental inferior, para o nosso corpo astral, começa a densificar dependendo da carga que a gente tem a partir daquela memória que foi criada, né, originada. Então, depois disso, como eu falei, ou antes disso, nós temos o corpo búdico. O nosso corpo búdico, ele tem total conexão com a essência que somos. O corpo que não se relaciona com o tempo, ou seja, o corpo búdico e o átmico, eles estão em todos os tempos e espaços. Então, aqui reconhecemos a infinitude do nosso ser. Nós somos seres infinitos. Nós não temos limites. E o corpo búdico sabe disso. O corpo búdico e o corpo átmico, eles não têm nenhum ponto de vista. Então, a gente fala que os corpos espirituais búdico e átmico, eles são 0 ponto de vista. Eles não julgam. Eles não têm um ponto de vista fixo sobre algo. Então, recebem. Eles recebem o fluxo. E o corpo átmico, que é a centelha divina, nós podemos dizer que a centelha divina é o todo que há, né? Toda a nossa fonte. Então, nesse espaço, integramos nossos corpos com a fonte e somos parte integrante do todo. Nós sabemos que nós somos parte de algo muito maior. E essa parte de algo muito maior é a nossa centelha divina, que é o nosso corpo átmico, que ele está totalmente expandido. Então, o nosso corpo búdico, ele tem, nós podemos dizer que o nosso corpo átmico, ele é a nossa centelha divina e a nossa grande presença eu sou. O nosso corpo búdico é um fractal, ou seja, ele se fragmenta, né, para se reduzir, para poder fazer essa fractalização para chegar até o corpo físico, mas nós podemos dizer que esse corpo búdico, ele é nosso eu sou, nosso eu superior. Então, existem, né, várias leis, as 7 leis universais, e uma das leis universais, ela fala sobre tudo que está no macro está no micro. Então, tudo que está no micro, que é o nosso corpo, todos os fragmentos do nosso corpo, também está no macro. Então, o macro, o universo, o infinito, também é exatamente dessa mesma estrutura, tá? Então, como funciona, né, essa energia quando nós... o tema principal desse vídeo é falar o porquê que nós temos medo de ser vistos. Então, o medo de ser visto, ele também está muito relacionado, principalmente quando a gente fala numa área mais profissional, mais de negócios, ou mais formal, né? Nós podemos dizer também que existe a síndrome do impostor ou a síndrome da impostora, que é uma distorção de imagem, onde a gente percebe, onde a gente acha que a gente não é tão grande assim, e a gente tem muito medo de ser visto, a gente tem muito medo de se reconhecer, e muitas vezes a gente acha que nós somos uma fraude, que nós, no momento que nós formos vistos por alguém, essas pessoas vão entender que nós somos uma fraude, ou que nós nem somos tão bons assim, e vai acontecer um desastre na nossa vida.
Só que muito disso, sim, está conectado à nossa infância, né? Até os nossos 7 anos ali, que a gente recebe todas as informações em frequência, em vibração delta ou teta. Então, todas as informações são armazenadas diretamente no subconsciente, e as frequências que vibram no nosso subconsciente são frequências delta e teta, que são frequências mais baixas. A onda é maior, enfim. Então, a criança, quando ela tem esse tipo de percepção do mundo, ela acha principalmente também, né, que ela tem uma cosmovisão, ou seja, tudo que acontece é culpa dela. Então, muito do que acontece da nossa infância até os nossos 7 anos refletem muito no campo, na densidade do nosso campo, dos nossos corpos, na nossa vida atual, neste medo de ser vista, enfim, mas também isso existe uma origem de outras vidas. Nós não podemos esquecer, e eu aqui, como uma terapeuta multidimensional, não posso deixar de falar que nós temos várias vidas. Nós temos de 600 a 1.100 vidas. Então, é hipocrisia a gente falar que é somente dessa vida. Não, existe um sistema aqui, existe um sistema neste momento, na nossa vida atual. Mas nas nossas vidas anteriores, existem outros sistemas. Existem outros sistemas que quantas vezes nós já morremos porque nos expuseram. Mulheres que foram queimadas porque tinham uma sabedoria ancestral que não sabiam, ou muitas vezes não eram compreendidas da onde vinha esse saber de espíritos, e a gente não podia falar sobre isso. Então, quantas vezes a gente já morreu porque a gente falou, porque a gente apontou, porque a gente se impôs, se empoderou. E isso foi criando uma camada negativa. Essas camadas negativas, elas vão reverberando no nosso campo, vida após vida. Por isso que nós trabalhamos os resgates de fractais de alma. Fractais são fragmentos. Fragmentos têm energia, tanto positiva quanto negativa ou neutra. Só que essas energias negativas, elas bloqueiam o nosso campo. E é como se elas criassem uma barreira e não deixam que a gente viva coisas grandiosas. Por quê? Porque isso fica no nosso campo, continua reverberando no nosso campo e isso manifesta no nosso sentir. A gente não consegue sentir genuíno por aquilo. Porque lembra, tudo isso acontece, vai passando de corpo para corpo até chegar no nosso corpo físico. E quando chega no nosso corpo físico, quem é que sente essas emoções? O nosso coração. E quando o nosso coração não está coerente à nossa mente, as informações estão desequilibradas, o que o universo ou a frequência universal ouve? Ouve a nossa mente? Não ouve o nosso coração. Então ela ouve o nosso coração, que é a nossa chamatrina, que é o que conecta a gente com o ser que nós somos, com esses 7 corpos. Então, essa carga negativa, ela continua nos corpos. Só que em qual corpo ela fica, Ju? Ela fica no corpo emocional, no corpo mental inferior e no corpo mental superior. Então, as memórias negativas geram emoções, sentimentos, percepções, lembranças negativas, que geram sentimentos e emoções negativos que chegam no nosso campo e a gente acredita que aquilo ali é verdade. Então, tudo isso faz com que a gente viva vida após vida tendo medo de ser vista. E a gente acha que é uma coisa da nossa cabeça, que colocaram pra gente, que a gente não podia ser vista, não. Gente, são coisas milenares. São coisas que a gente tá ali guardando. Por isso que às vezes as pessoas fazem terapias e não adianta, porque não é de agora. É de muito tempo. Então, né, eu trago uma ilustração de como são os corpos, né? A gente chama que esses corpos são 7 corpos sutis. Então, o primeiro corpo, que é a nossa origem, que é para onde a gente deseja voltar, né? Eu tenho algumas lives falando sobre isso. Eu tenho uma live falando sobre a origem da alma no Instagram. Tenho algumas lives aqui também no YouTube falando sobre isso. Então, o corpo átmico é a nossa origem, é quem nós somos, é a nossa centelha divina. O corpo búdico é o nosso eu superior, o nosso eu sou. O mental superior
percebam que ele não possui limites. Ele possui uma imagem para uma mera representação, mas o corpo mental superior, ele não tem uma forma e estrutura. Só que quando chega no mental inferior, ele racionaliza, porque as emoções, o raciocínio está no mental inferior, ele racionaliza e ele limita, ou seja, ele cria um círculo. Fora desse círculo não há nada mais. Dentro desse círculo é tudo que eu sou. E aí? Aí a gente acredita e continua firme nessa crença de que fora do que eu não vejo não existe mais nada. Somente aquilo que está dentro desse círculo, que é o eu sou, que é o que existe. E nada mais há. Então, o astral é o nosso corpo que a gente fala, né? As viagens astrais que nós fazemos, quando a gente desacopla, quando a gente dorme, enfim, é tudo o nosso corpo astral quem faz. O nosso corpo etérico, que é a nossa segunda camada do nosso corpo físico, e existe uma máquina, eu nunca lembro o nome da máquina que tira fotos da aura, e eu sempre confundo com a ressonância Schumann, mas é outro nome. E essa máquina, ela tira foto da aura. Então, se a gente for ver, a gente consegue tirar uma foto da nossa aura, entender como que está ali o nosso processo. Então, esse corpo etérico é mais ou menos isso. Então, ele tem um lado que ele é alaranjado e o outro lado ele é azul, que são as energias. E o nosso corpo físico. Então, como que acontece, né, essa questão de emoções negativas no nosso campo? Eles ficam nesses corpos, tá? Ficam ali reverberando os nossos corpos, todas essas camadas. Camadas positivas nós também temos. Cargas negativas nós temos. Cargas positivas também estão ali. Tanto habilidades, talentos, capacidades que nós temos, estão tudo ali. Só que a gente precisa desenvolver para gerar esse gatilho, tá? Então, quando essas cargas negativas estão aqui no nosso campo, andando, caminhando, né, girando, não deve ser assim que elas ficam, tá? Mas é que a forma como eu entendo, como eu acredito que vai ser melhor para vocês entenderem é assim. Então, elas ficam vibrando ali, né? Aquelas camadinhas, aquelas bolinhas negativas e aquelas bolinhas positivas. Só que o que nos bloqueia? É a energia negativa. Então, se a energia negativa nos bloqueia, o que a gente faz? A gente tenta entender, ela tá aqui, girando, girando, girando no nosso redor, e a gente tenta entender onde que ela se originou. Aí o que a gente faz? A gente abre as memórias, a gente acessa lá o seu corpo mental superior, abre as memórias e entende a raiz. Traz para o raciocínio, traz para o mental inferior, coloca aquela percepção, aquele entendimento, tudo mais, traz a emoção junto. Por isso que às vezes quando nós fazemos as sessões da Bússola da Alma, as pessoas quando elas ouvem o áudio, elas choram muito, elas sentem no coração aquilo porque está trazendo aquelas memórias, está disparando nos corpos, né? Até que cura o corpo físico. Só que e cura o campo. Então, curando o campo, a gente cura, né, essas lembranças. Então, o que acontece? Muitas vezes nós estamos aqui super de boas, né? A gente fala que a gente veio, a gente nasce com HD novinho, zerado, né? Com HD limpo, na verdade, não zerado, né? Porque não tá zerado. Então, a gente nasce com HD limpo, sem nenhum vírus. Quando a gente vai crescendo, existem gatilhos que nos disparam emoções, sentimentos, memórias e lembranças de outras vidas. E o nosso ego, ele tem muito medo de morrer. O ego não quer morrer. O ego, a gente tem uma coisa na vida que a gente sabe fazer muito e muito perfeito, que é morrer. É louco isso, né? Mas a gente sabe morrer muito bem. Só que o nosso ego tem muito medo de morrer de novo. E o que ele faz? Ele começa a nos proteger daquilo. Começa a trazer informações lá do mental inferior para racionalizar, para tentar ponderar aquilo para que aquilo não aconteça novamente. Então, quantas vezes, como eu falei para vocês, quantas vezes a gente já foi morto ou morta porque a gente se impôs, cortou a cabeça da pessoa lá, sei lá, morreu, né? Enfim, a gente sabe o que aconteceu. E aí, o que acontece? Isso, para nós, nessa vida, quando a gente é exposto, principalmente na síndrome da impostora, o que acontece? Geralmente são gatilhos, né? A síndrome da impostora acontece quando a gente tem que se expor, ou tem que dar uma ideia, ou tem que apresentar algo, ou tem que se posicionar em algo. Isso gera um gatilho na gente. Isso gera um gatilho de não. Se eu falar alguma coisa aqui, vão me perceber, vão me reconhecer e eu vou morrer.
porque a nossa alma guarda essas memórias. E a nossa alma não quer que a gente morra. O nosso ego não quer que a gente morra. Então, o que a gente faz? Não vou me mostrar, não vou me apresentar, não vou fazer nada, deixa que... Vão achar que eu sou uma fraude, eu não quero ser uma fraude. Então, acontece isso tudo na nossa mente. A gente fica tentando achar razões para isso, mas não existem nessa vida razões para isso. Ou até existem, desde o momento que a gente nasceu até os nossos 7 anos, ou até em outro momento, mas são gatilhos. Gatilhos que geraram essas lembranças das outras vidas. Então, olha o poder disso, né? Então, como que funciona a questão? Isso eu vou trazer uma forma muito simples para vocês, mas eu não quero complexar a mente, tá? Então, as memórias estão armazenadas no nosso mental superior. As memórias estão armazenadas no nosso mental superior. Então, quando nós criamos, né, um estado de ser com um nível de consciência, a gente tem pensamentos e sentimentos. É isso que designa o estado de ser. Então, o nosso nível de consciência e o nosso estado de ser é designado por pensamentos e sentimentos. Pensamentos e sentimentos têm duração de segundos ou minutos. É muito rápido. Só que o que acontece? Esses pensamentos, eles são os pensamentos que são gerados do corpo mental inferior, eles geram informação lá para o nosso corpo físico. Como isso? O nosso estado de ser, o nosso nível de consciência, ele é gerado por pensamentos mais sentimentos. Antes disso, tudo começa na memória, no mental, tá? Então, que demora minutos e segundos. É muito rápido. Esses pensamentos e sentimentos frequentes, um atrás do outro, geram atitudes, que também uma atitude ela pode demorar segundos ou minutos. Então, essas atitudes, frequentemente, essas atitudes sequencialmente, né, eu tendo vários tipos de atitude, ou a mesma atitude várias vezes, gera uma crença. E essa crença pode durar meses, anos, décadas ou vidas. E essas crenças, essas crenças sendo reafirmadas continuamente geram o quê? Uma percepção. Então, olha tudo que isso cria. Só que tudo isso começa na minha memória, no meu mental. Então, quando a gente diz que tudo começa no mental, é isso. É isso que a gente está dizendo. Tudo começa no mental. E lembrem, como é no macro, é no micro. Como é dentro, é fora. Então, se a gente faz isso aqui, o universo também, o universo todo é criado pelo mental. Mas isso são coisas para outro momento, né? Então, como que a gente muda as nossas percepções? Como que a gente muda as nossas percepções, que são esse montão de crenças que a gente tem? Mudando o nosso estado de ser. Então, as nossas percepções, elas são mutáveis. Tudo tem a ver com as escolhas que a gente faz, com os comportamentos que a gente exibe, com os relacionamentos que a gente escolhe e as realidades que a gente cria. Então, a gente fala que a tua percepção, o teu ponto de vista, cria a tua realidade. Porque tudo começa no mental. E quando a gente muda o mental, quando a gente reprograma o mental, a gente muda todo o estado de ser e toda essa estrutura. Então, a gente precisa, para mudar a percepção, a gente precisa mudar o estado de ser, que começa lá nos corpos. Então, as memórias, né, elas não são somente da informação armazenada dessa vida, elas são memórias armazenadas vidas e vidas e vidas e vidas, milhares de anos atrás, milhares de vidas atrás. Então, por isso a gente entender onde está a raiz para curar a raiz direto. Porque quando a gente cura a percepção, muitas vezes, a gente cura a percepção ou a crença, a gente não está mudando o nível de ser. A gente continua com aquele mesmo nível de ser. E se aquele mesmo nível de ser gera um pensamento, sentimento, aquela cadeia toda vai voltar. Então a gente muda as memórias, as memórias a gente não consegue eliminar, tá? Memórias nunca são eliminadas. Quem te diz que elimina e que apaga a memória é mentira. As memórias, elas são substituídas. Porque o nosso subconsciente, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira.
Por isso que a criança ela tem essa cosmovisão que tudo é culpa dela, porque ela não tem essa percepção de certo e errado, existe ou não existe. Então, quando a gente muda a memória, a gente troca, substitui a lembrança, a gente muda a emoção. Porque a gente traz uma emoção que a gente já conhece, que é de alívio, que é de amor, que é de acolhimento, que é de paz. Então, olha a grandiosidade disso. Olha que coisa mais incrível tudo isso. A nossa mente, ela é poderosa, gente. A nossa consciência, quem nós somos, é algo magnífico. Que a gente não pode, deixar de lado entender isso. Então, quantas vidas mais serão preciso que você... quantas vidas mais serão preciso você viver para reconhecer que hoje você já tem a solução para deixar o medo de lado e viver uma realidade que é somente sua, sem ser controlado pelas memórias de outras vidas e por outras pessoas. Então imagina, a nossa percepção pode ser criada, porque cada pessoa tem uma percepção, cada pessoa tem um nível de ser, só que a gente vai absorvendo de outras pessoas, acreditando que é nossa. Então, quando a gente vive a nossa essência real, as memórias que a gente vive são nossas. Os sentimentos e as emoções são nossos. As crenças são nossas. Só que a gente começa a olhar para o lado positivo e tirar esse lado negativo de todas essas crenças limitantes e começa a reconhecer quem nós somos, as nossas capacidades, as nossas habilidades, a nossa essência. Então, olha poderoso que é isso, o autoconhecimento, gente. Eu digo, o autoconhecimento enriquece, a consciência faz a gente ganhar rios de dinheiro, a consciência faz a gente ganhar muitas oportunidades, presentes, possibilidades. Então, eu espero ter sido contribuição com vocês com esse vídeo muito simples, né? Talvez simples, talvez não tão simples, mas que vocês possam entender e absorver o máximo da informação possível para que vocês tenham uma consciência. E se fez sentido para ti, se faz sentido para ti, se tu vê que tu ainda está ali vibrando e remoendo aquelas energias negativas, me chame que eu tenho certeza que eu vou poder ser contribuição na tua jornada de transformação, vivendo o extraordinário com consciência. Então, gratidão, gratidão, gratidão.